Vamos falar sobre viagens hoje, com esse casal aí que viajou pela Europa em 2018. O Guilherme Uhum. é um dos magnatas sócios da Eu Funileiro. Ele nem sorriu. Ficou esperando falar mais coisa, né? E mais elogio. Tá certo. E a Vicky é a fiel escudeira. Sim. O Guilherme ele tem a virtude, ou será que não é, de ser paulista, e Em partes. a Vitória é a virtude de ser gaúcha, né, Vicky? É. É. Todo mundo, claro. Então tá, nós já vamos conversando aqui, porque depois as pessoas lá vai ficar o vídeo lá no Instagram, Uhum. aí as pessoas vão chegando e vão acompanhando a nossa conversa. Aí. Então, bora. Podemos começar pelo lado feminino aí. De onde é que saiu a ideia de fazer essa aventura, Vicky? Então, na época eu estava fazendo faculdade de engenharia ambiental, estava em Palhoça, e aí eu estava meio que desanimada, assim, com o curso, né? Tive umas desilusões, assim. E aí o Gui também estava trabalhando em São Paulo, em um local que ele não tinha muito, não gostava muito. E um dia eu, passando no Facebook, assim, eu vi alguma coisa sobre viagem com voluntariado. Viagem com voluntariado. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu, nossa, não precisa de muito dinheiro, né? Tu pode ir, a pessoa que vai te receber, ela já te dá acomodação, já te dá alimentação, tu só precisa ter a passagem para ir para lá. E aí eu comecei a pesquisar, só que na época, em 2018, não tinha muitas pessoas fazendo isso aqui no Brasil. Tinha uma pessoa só, uma menina, que ela tinha feito, aí eu entrei em contato com ela, comecei a conversar com ela, olha, é seguro, né? Porque a gente não sabia, né? É seguro fazer isso, tudo bem? E aí eu falei com o Gui, vamos fazer isso? Só que a gente estava indo sem data para voltar. A gente estava indo, se for para ficar um pouquinho, a gente vai. Se for para ficar muito, a gente vai. E aí a gente eu peguei minha rescisão também, que eu estava trabalhando na época, o Gui também. Uhum. E aí a gente partiu. Hum. Foi essa a ideia. Assim. Claro, mas aí, outro dia eu entrevistei aqui um outro amigo nosso, agora eu esqueci do primeiro nome dele, mas é o Aguiar, né, lá de Torres. Uhum. Ele fez mais ou menos a mesma coisa no Peru, né? Uhum. Só que ele ficou menos tempo, ficaram 3 meses e tal, né? E claro, e tinham portais, né? Que as pessoas se inscrevem. Vocês fizeram isso? Se Isso, aí a inscreveram gente... num portal? Exatamente, a gente encontrou um que era um que pegava o mundo inteiro. Porque tem alguns que são por partes, né? Outro pega só a Europa, outro pega só a América do Sul. Como a gente não sabia muito onde a gente iria, a gente pegou o portal que abrangia tudo, né? O mundo inteiro. Que era o workaway.info. E aí lá tu não precisa pagar para ver. É bom a gente repetir, porque as pessoas elas vão entender a nossa conversa como uma dica de É viagem. verdade, Como é que é? verdade. Workaway? Work away. Então é trabalho fora, né? Away. Workaway.info. Aí se Ponto info, Mas acho né? que isso. Aí colocando lá no Google já vai aparecer que ele tá bem mais famoso do que na época, né? E aí Uhum. lá pega o mundo inteiro. E tu pode ver gratuitamente os lugares que tem. Tu não precisa pagar nada. Tu só paga quando tu precisa mandar uma mensagem ou tu quiser conversar com o anfitrião, né? Mas para ver os tipos de trabalho que tem, né? Tem variados tipos de trabalho, desde ensinar as crianças inglês até hostel, trabalhar com hostel e trabalhar com animais, que foi o que a gente escolheu fazer. Agora vai um pouco. Então, Guilherme, aí a Vicky convidou e tu não pensou duas vezes, vamos nessa. Não, já tava com a já tava com a mente aventureira ali. E como a Vicky falou, né? Eu tava num trabalho ali em São Paulo que só tava pelo trabalho mesmo, porque não tinha muito futuro ali. E aí na hora que ela veio com essa aventura, eu falei, meu, só vamos, né? O que pode dar Pode dar errado? errado, Também pode dar né? muito certo.
É. Aí só abraçamos a ideia e fomos. Eu sempre tive muita vontade de viajar para fora, né? O Gui já tinha viajado. Nessa época ele já tinha ido para os Estados Unidos, mas eu sempre tive essa vontade de viajar para fora, mas nunca tinha tido a oportunidade. Aí quando surgiu, ainda mais que tendo um companheiro, Ah, a gente foi. claro. E qual foi o primeiro país? A gente foi para Bulgária. Só que a gente foi e a gente nem sabia onde era a Bulgária de lá. A gente foi porque Vou botar no Google. Aham. é porque tem um negócio não sei se o pessoal que está assistindo aqui tem conhecimento na Europa. Nós que somos brasileiros, a gente pode ficar 3 meses em países que existe um acordo dos países da Europa que chama Acordo Schengen, não sei exatamente como se pronuncia, que são os países mais conhecidos, né? Itália, Portugal, Espanha, enfim, todos os países. Você pode ficar 3 meses dentro deles e aí você precisa sair desses países e ficar 3 meses fora. E aí são os países que não são desse acordo, que aí são os países mais do sudeste europeu, então do leste europeu, então a Bulgária, né, a Turquia. Então a gente começou por esses países, né, os países lá do B ali, para depois ir para os países mais conhecidos. É. E a gente pegou meio que um trabalho que tinha as datas disponíveis quando a gente queria ir e algum local que a gente soubesse assim, não, tá com boa avaliação e tudo mais. Só que Bulgária, quando a gente viu, a gente não tava meio que pelo país. A gente foi pela descrição ali, conversamos com a anfitriã. E aí depois que a gente foi descobrir o que era Bulgária, depois chegando lá, foi bem, bem pesadinho esse nosso começo. Então, e aí, e que animais vocês cuidaram nesse primeiro país? Esse primeiro era só cachorro resgatado. Só que era muito. Eram 100 cachorros. 100 Eram 100 cachorros. E a gente foi em janeiro. Então lá neva muito. A gente pegou menos 18 graus lá. Puxa! Tanto que ela avisou a gente, olha, vocês são brasileiros, vocês estão no clima tropical, tenho certeza, vocês vêm bem agasalhados. A gente, não, tudo bem, a gente vai, com certeza. Mas pegamos um frio danado lá, nossa senhora. E aí tinha que... O trabalho era das 6 da manhã, a gente tinha que começar às 6 da manhã para alimentar os cães, né, e limpar os canis. E aí, então, 6 da manhã, a gente dava ração para eles, limpava o cocô, limpava onde eles ficavam. Tinha alguns que ficavam soltos, alguns que ficavam em canis, né? E passeava com eles também. Aí a gente também tinha que passear. Então, Passear das 6 da Passear manhã... com 100 cachorros não é brincadeira, hein? Não eram com 100, eram só com alguns selecionados que eles precisavam sair lá do abrigo para passear, mas era um campo super aberto, assim, sem nada, então às vezes estava nevando, a gente tinha que sair com eles, tinha que fazer esse passeio. Nessa época de muita neve, ela não focava tanto em sair com eles, mas sim manter eles quentinhos, né? Conseguiu a alimentação, que ela conseguia tudo de doação também. E aí, quando vinha a época de sol mais quentinho, aí ela tentava passear com todos que estavam nos canis, né? Mas aí... A anfitriã era uma protetora de animais, era isso? Isso, ela era da Inglaterra, britânica, e aí foi morar na Bulgária sozinha. Não tinha marido, não tinha nem nada. Ela foi porque ela sabia que tinha muita necessidade lá, os cachorros ficavam na rua, sofriam muito. E aí meio que, como ela já era também mais velha, mas ela trabalhava ainda, eu acho que online, alguma coisa assim, ela foi focada nisso. Até hoje, inclusive, né? Ela continua no mesmo lugar, cuidando dos cachorros. Cuidando dos cachorros. Dá para voltar lá, seguir o trabalho dos cães. Contanto que não seja no inverno, dá para pensar. No inverno talvez a gente não vai de Quanto novo. tempo vocês ficaram nesse Foi lugar? 1 mês, foi mais ou menos 1 mês, por aí. Foi 1 mês. E aí na Bulgária vocês não foram para outro lugar, já trocaram de país daí. Isso. Na Bulgária a gente ficou porque a gente estava pensando assim, vamos ficar 1 mês ou 2 semanas em cada país para tentar aproveitar ao máximo, assim. E a gente pegou 1 mês na Bulgária e aí depois o próximo país que a gente foi para a Turquia. A gente começou a pensar que seriam 2 semanas. Como a gente tinha passado essa experiência de 1 mês, a gente achou, nossa, deve ser muito tempo, né? Então vamos tentar diminuir para ver se a gente consegue aproveitar e ir para mais países. Só que aí chegando na Turquia, pode continuar. Aí lá a gente se achou. Aí a gente falou, tá, vamos curtir aqui 2 semanas, beleza. Aí começamos a curtir, os cachorros eram legais, os donos eram legais, tudo era legal. O nosso quarto era legal.
não estava nevando, era um clima gostoso. Aí passou um mês, eu olhei para a Vicky, ela me olhou e a gente falou, tá, a gente quer ficar mais. Né? Aí a gente até falou com os anfitriões, a gente falou, olha, a gente gostou muito daqui, a gente queria ficar mais, será que existe a possibilidade? Ou já tem pessoas que vão ficar onde a gente está? Porque lá a gente tinha um quarto separado também. Aí eles falaram, não, claro que não, vocês podem ficar. Aí a gente estendeu e ficou 2 meses, que aí completou os 3 meses lá fora do Tianjin, que eu falei para você. E, vamos voltar um pouquinho na Bulgária para localizar as pessoas que também não conhecem muito da geografia. Eu até que conheço alguma coisa, mas a Bulgária não lembro. Fica perto de que a Bulgária? De que país? Fica perto da Croácia, da Turquia. Da Turquia, do ladinho da Turquia. Não é do ladinho, Sim, são dois países que são na grandes. Europa do Leste, no caso. Isso, né? leste europeu. Leste europeu, tudo leste europeu. Tá, ó, e 2 coisas Ó, a gente tem que falar. a Beatriz está dando um pitaco aqui, ó. Já fez voluntariado numa ONG aqui em Porto Alegre, a Beatriz. Foi muito bom. Não, é muito gratificante. Na harpa, mais especificamente na harpa, ali na Zenha. Que legal. Foi um tempo. Não, é muito massa. Então, e aí vocês foram para e lá na Turquia continuaram cuidando de cães. Isso, cães e gatos daí. Aí diminuiu um pouco a quantidade de cachorros, só que estourou a quantidade de gatos. Continuavam sendo 100 animais, mas era 36 cachorros e 70 e poucos gatos. Então era muita coisa. Voltaram pós-graduados em gato e cachorro, então. Sim. Nossa, a gente aplicou até a injeção. Viu? Porque era muito animal, daí a anfitriã já sabia, porque não tinha veterinário que a gente pudesse levar todos para levar vacina e tudo mais. Então era tudo lá mesmo, né? Ela tinha feito um curso, então ela passou pra gente o que a gente precisava fazer. Aí acontecia, né? Acidentes, um mordia o outro, aí a gente tinha que fazer curativo, passar alguns produtos lá que ela tinha. Aí foi indo, mas a gente aprendeu muita coisa. Que legal. Saindo um pouco dos animais, assim, vamos comparar esses 2 países num primeiro momento. Claro que a Turquia já é uma outra cultura, né? E claro, exatamente por isso que é bom comparar, né? O que tinha na Bulgária que não tinha na Turquia e vice-versa, que vocês gostaram, que chamou a atenção, assim? O que não tinha na Turquia que tinha na Bulgária era neve, né? Agora, sim. Agora, a Turquia é um país muito mais próximo da gente, né? Em termos de cultura. O pessoal é muito mais aberto, o pessoal é muito mais festivo. E a gente também foi na época da Copa, né? 2018. Então, o Neymar estava muito em alta, então o pessoal, quando a gente falava inglês com o pessoal da Turquia, logo eles perguntavam, a gente falava que a gente era brasileiro, então eles já abraçavam não literalmente, mas já queriam conversar com a gente, já começavam a falar do Neymar, então a gente se sentiu muito mais bem-vindo lá na Turquia comparado na Bulgária. Até porque na Bulgária, em todos os países, na verdade, a gente não ficou na capital desses países. Como são pessoas que cuidavam de animais e era uma quantidade bem alta de animais, eles tinham que ficar em lugares isolados. Então, a gente ficava em cidades que, até se tu me perguntar hoje no mapa onde que a gente ficou na Bulgária, eu não vou saber te dizer onde é. Só sei o nome. Bom, mas Adelaide, tem outros pontos importantes. A gente foi com o dinheiro, bem contado, né? Porque a gente não tinha juntado muito dinheiro. A gente foi meio que, como a gente só precisava da passagem de transporte, tudo bem. E outra coisa, a gente foi sem inglês. A gente não aprendeu inglês no Brasil para depois ir para lá. A gente vamos aprender inglês lá. Aprender então, no caminho. Exatamente. Na Bulgária, a anfitriã era britânica, só que a gente não conseguia, a gente estava ainda aprendendo e ela não tinha muita paciência para nos ensinar. Então isso nos deixou um pouco frio, assim, né? A gente não conseguia fazer contato com ela. E os búlgaros, o pessoal de lá, eles são muito frios. Tanto que do inverno, nossa, fica mais frio ainda. Então eram bem fechados. Menos 18 graus não tem como não ser frio, né? Não tem como. Então eles eram muito frios, assim. Foi um choque. Quando a gente, da Bulgária para a Turquia, foi assim, totalmente diferente. Então os búlgaros era essa coisa bem fria, bem fechado. Quando a gente falava inglês, eles não gostavam muito, eles já não queriam conversar, assim. A gente pedia alguma informação, eles já fechavam o rosto, ou até nem respondiam, assim. Então a gente pegou esse impacto. Tanto que, eu acho que 2 semanas que a gente estava lá, a gente estava quase vindo embora.
A gente pensou, No Brasil. não vai dar, porque a gente não tá conseguindo, a gente não tá conseguindo falar com a nossa anfitriã, né? Conseguir falar para ela que a gente precisava de comida, que tipo de comida a gente precisava. E aí a gente parou para pensar, não, calma, vamos esperar um pouquinho, a gente veio até aqui, né? Tá. Vamos tentar mais. O desafio faz parte da experiência, do aprendizado, né? Exatamente, exatamente. Com certeza. E aí a gente vamos pra Turquia então, vamos ficar 2 semanas lá para ver como é que é, não vamos ficar um mês, porque como a gente teve essa parte da Bulgária, a gente ficou um mês, a gente ficou sofrendo um pouquinho, a gente pensou, vamos 2 semanas, que se em 2 semanas a gente tiver alguma coisa errada, a gente consegue sair rapidinho. E aí quando a gente chegou na Turquia, era outro mundo. Então o pessoal era mais caloroso, a gente já falava inglês, eles já viam que era turista, como se fosse no Brasil. Que a pessoa fala inglês aqui pra ti ou fala em outra língua, o pessoal já quer saber, já abre o sorriso, já oferece um cafezinho. Então era outro tipo de cultura, assim. Bem parecido com o Brasil. A Turquia já era o Erdogan lá, que é o presidente meio ditador lá, né? Não era ele ainda. Não era ele ainda? Não. Como é que... Porque assim, eu na verdade conheço muito pouco, né? Nós brasileiros aqui acompanhamos uma determinada novela, que agora não me lembro qual que era, acho que era o Clone, que era ambientado na Turquia, mais especificamente lá numa província que agora me fugiu o nome aí, mas é muito famosa pelas cavernas, né? Pelas moradias em cavernas. Não, inclusive... Vocês sentiram alguma coisa assim de opressão do governo com o povo ou não? Um pouco a gente sentiu nessa parte da segurança lá, os soldados, essas coisas de chegar à fronteira. Essa parte da parte militar, assim, era bem pesadinho. A gente sentiu, assim, que quando a gente falava que era brasileiro, aí eles pediam para abrir a mala. Foi só a gente que eles separaram uma hora quando a gente estava passando uma fronteira na cidade, assim, eles pararam o nosso ônibus e viram que a gente era os únicos estrangeiros. Pediram fazer um monte de coisa lá, tirar a mala, abrir a mala. Isso a gente sentiu mais, assim. Mas o povo em si, as pessoas de lá, totalmente diferente. Muito, muito queridas, muito calorosas, assim, toda hora chamando para tomar chá. Lá, aqui é café, né? Lá é chá preto. Sempre nos ofereciam para entrar em casa, para tomar um chá. Nossa, ofereciam de tudo, assim. Então é bem essa parte a gente sentiu, sabe? Do militar ali. Escuta, e depois vocês conseguiram dar uma volta, conhecer Amsterdã, por exemplo, né? Que é a antiga... Como é que era o nome da Amsterdã? Não, Amsterdã na Holanda. Estou misturando a... Como é que é o nome da capital mesmo? Istambul. Istambul, isso. Isso, a gente ficou em Antalya, na parte litoral. Mas chegaram a conhecer Istambul? Não. A gente foi para Istambul, porque da Bulgária para a Turquia a gente foi de ônibus? Foi de ônibus. A gente foi de ônibus, né? Da Bulgária para a Turquia. Então a gente conheceu o Istambul só porque a gente foi de ônibus. Aí paramos ali e deu para conhecer a rodoviária só. Mas o que a gente conheceu mesmo foi Antalya, que é um lugar maravilhoso. É litoral, né? Tem o mar Mediterrâneo ali. Nossa. Eu me lembrei agora que o nome que a gente aprende nos livros de histórias, né? Era a antiga Constantinopla, né? A capital, né? É uma cidade interessante e ela fica bem na divisa da Ásia com a Europa, né? Então eles fazem a divisa, tanto que eles ficam brincando, tem uma série de curiosidades, assim. E a alimentação, vocês se deram bem? Como é que é a alimentação lá na Turquia? É que quando a gente estava lá, a gente não era vegano, né? Ainda. A gente era vegetariano, né? Mas assim, não era muito diferente. Claro, a gente não comia muito feijão, né? Essas coisas que a gente está mais acostumado. Mas a gente é super aberto. Teve várias coisas que a gente comeu pela primeira vez lá. Um negócio que a gente gostou muito, que é estranho, era queijo de cabra. Que eles gostam de comer queijo de cabra com melancia do lado. Que é um negócio de lá. Bem exótico. Nossa, o vegetariano não passa o trabalho lá. Porque tem muita coisa gostosa que já é naturalmente vegetariana lá, que eles não utilizam muita carne. Mas tem outras coisas que utilizam bastante. Mas a gente não teve muito sofrimento lá. E eles aceitavam bem. Quando a gente ia em restaurante também tinha opção vegetariana, a gente não...
O vegano eu sofreria um pouco, mas o vegetariano não. O vegetariano. Tem o E, arroz turco, né? e aí vocês já estavam se comunicando em inglês. Isso, Isso. Aí isso. foi totalmente diferente, né? Lá que a gente começou a aprender, na verdade, porque É. na outra, né, na Bulgária, ela morava em uma casa e a gente morava na casa onde os cachorros ficavam. Então a gente só falava com ela enquanto a gente trabalhava de manhã, né? Na Turquia morava todo mundo na mesma casa e eles eram super, né? Eles conversavam bastante, a gente almoçava todo dia junto e tinham outros voluntários e não estava nevando, estava um clima muito mais gostoso. Então lá que foi o intensivo mesmo. E eles eram tradutores, trabalhavam como tradutores de turco para inglês, inglês para turco. Então eles já tinham essa parte do inglês perfeita pra gente, né? Então eles tinham toda a paciência para nos ensinar. Esse que foi o bom. Uma bela experiência. E daí depois, então, da Turquia foram Para Áustria. para onde? Aí na Áustria foi... Aí voltaram ali na geografia europeia, volta para no Schengen, que eu te falei. Para Europa Ocidental. Isso, exatamente. Aí esse aí da Áustria dá uma live só para esse voluntário, que foi o mais atípico, assim. Que aí, para começar, porque a gente cuidou de camelos, né? Camelos? É. Camelos na Áustria, sim. A anfitriã era apaixonada por camelos. Aí trouxe camelos, ela resgatou alguns e comprou outros. Então ela trouxe para a Áustria, não é uma coisa que é normal, né? Tanto 8. que ela era conhecida no país inteiro como se fosse a princesa dos camelos, alguma coisa assim que ela nos falou. Então a gente foi lá realmente por causa dos camelos, né? Quando a gente estava passando o site, a gente viu, nossa, camelos, como assim? Aí a gente já quis ir para ter essa experiência. Vamos dar só uma paradinha para o pessoal ficar curioso aí de saber dos camelos. Vamos dar o crédito aí para quem está nos vendo. Ah, sim. Fê Oliveira, imagino, eu. Sim, a Fê é nossa amiga. Caminhando. Caminhante do céu. Humberto Treze, Fê Oliveira, Ita Fernandes. Isso, minha mãe. Flora Del Pierre, algo assim, né? As Marias Viajantes, Bem, Davi Ferrosa, Matheus Mocir, Maxia. Beatriz Araújo, Gary Schitz, Maria Roseli da Silva, minha mana lá de Caxias. Beijo, Rosita. Abraço. A Dina Diogo, nossa querida amiga ali da Artigas. E o João Briornes, que eu não estou lembrando agora do João. Mas aquele abraço, João, aí seja bem-vindo aí à nossa conversa. Mas então agora voltamos para os camelos. Então, quantos camelos tinha lá? Eram 8 camelos e 8 cavalos. Tinha cavalo também. Cavalo e tinha cavalo também. Bom, aí uma experiência bem diferente, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é diferente cuidar de cachorro e cuidar de um camelo. Camelo gigante, muito, muito grande, totalmente diferente o comportamento, né? Mas foi muito, muito. E aí, e vocês chegaram a andar de camelo? Andamos. Andamos, que ela tinha. Era um local, mas todos os locais que a gente foi meio afastado, né? Porque a gente também não foi com o foco de ir em capitais, assim. Então, do lado da casa dela, tinha como se fosse uma floresta, assim. E aí, que era basicamente dela. Eu nem sei se ela era propriedade dela mesmo, mas era gigantesca. Aí ela já tinha um caminho que ela passeava, né? Fazia os passeios de camelo e de cavalo e tudo mais. E aí era uma... Quantos anos ela tinha? Eu acho que uns 60 e poucos. Na época ela já tinha 70. 70, né? E tava lá firme e forte. 6 horas da manhã a gente acordava, a gente tinha que dar comida pros camelos. E aí, depois de dar comida para os camelos, tinha que limpar os estábulos, né? Tinha que limpar lá. Nossa, era uma rotina... Trabalho e tanto. A imagem que eu tenho de camelo é que é um animal dócil. É só a imagem ou ele é mesmo? Ele é dócil, só que na hora da comida... se ele vê que tu tá com comida, ele não vira dócil. Ele quer pegar a comida de qualquer jeito. Conta a história do... Teve um até que... Porque, tipo assim, a gente tinha que limpar os estábulos, né? Igual a Vicky falou. E aí tinha um outro lugar ali, local, que às vezes ela deixava eles soltos, né? Que era um campo
gramado. E aí a gente tinha que limpar esse campo também, né? Tinha os cocôzinhos de camelo, são mão de bolinha. Aí a gente tinha que limpar. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui colocar... Eu ia, não era nem comida. A gente tinha que colocar uma palha, uma palha seca, assim. Palha seca onde eles ficavam, né? E eu acho que um dos camelos achou que era comida. Porque era o mesmo balde. O balde era igual ao que a gente o balde comida. é o mesmo, né? E aí eu tava colocando... Aí eu olhei pra cima e ele ficou me encarando, assim. Aí eu falei, caramba, não vai me morder, né? Aí ele ficou me olhando, ele só me mordeu, assim, Adelar. Só pegou, eu tava de gorro, ele só pegou meu gorro, assim. Pegou o gorro. Aí eu larguei o balde e saí correndo. O Gui não queria, aí que tá. Aí a gente falou, larga o balde, Gui, larga o balde. Quando ele largou, aí o camelo foi direto pro balde e não quis mais saber do Gui. Só quis saber se era... sim, não queria o Guilherme, queria o balde, queria a comida. Balde. Exatamente. Então, Mas fora isso, eram camelos. Eram 8 camelos, era dividido, machos e fêmeas? Tinha aquele que acho que é o dromedário, né? Que tem um só. Né? Um calombo só. Tinha 2 deles, que eram mais velhos, tinham 20 anos, eu acho. É. Aí tinha... e aí tinham outros que eram... Acho que era tudo fêmea, na verdade. Só que um era marrom e o outro era amarelo. Né? Tinha cores diferentes. E eles têm reprodução de camelos lá nessa propriedade ou não? Não. Ela só resgatava de países... acho que a maioria tinham vindo da África. E ela cuidava deles. Eram camelos resgatados. Eram animais resgatados também. Isso. Só que ela não tinha como se fosse uma ONG. Ela realmente investiu o dinheiro dela. Porque o mesmo local tinha uma fábrica de elásticos. Que já era a fábrica da família. É centenária. Como ela sempre teve essa paixão por camelos, desde que ela era criança, ela falava. Aí todo o dinheiro que vinha, eles tinham, eram bem assim de vida, ela investiu no cuidado, né? Dos camelos, dos cavalos. E aí ela cuidava muito bem. Não faltava nada. Maravilha. Bom, e aí na Áustria ficaram quanto tempo? Ficamos 5 semanas. Era 1 mês e pouquinho, né? 5 semanas? Não, 5. Sim. 5 semanas. Um mês e um pouquinho. Aí lá... Porque naquela ideia de conhecer vários países, né, foi acertado ficar menos tempo nesse lugar. Então, como na verdade, a gente foi para ficar 2 semanas, só que nesse meio tempo o marido dela teve que ir pro hospital, aí ela tava meio sozinha, e aí a gente pensou, a gente tem que ir porque a gente quer aproveitar o dinheiro que a gente tem, que é pouco, para aproveitar outros países. Aí ela falou, tá, mas e se eu der para vocês algumas horinhas ali na fábrica? Eu dou não sei quantos euros, agora não lembro, acho que era 6 euros por hora. Quando vocês estão ali, ajuda a fábrica, vocês ganham dinheiro enquanto estão aqui comigo. A gente pensou, não, vamos lá. E aí esse dinheiro ajudou a gente a ficar mais um pouco. Então a gente ajudou ela nos ajudou e a gente conseguiu ficar mais um pouquinho ainda. E trabalhamos com isso, que a gente nunca tinha pensado que ia trabalhar. A gente trabalhou com um elástico lá, numa fábrica de elástico. Mas é isso que é o legal de uma aventura assim, né? Porque você tem que estar aberto para esse tipo de coisa, né? Porque não dá para se intimidar com o primeiro desafio, né? Exatamente. Esse que é o ponto. Como a gente foi, a gente não ficou marcando todos os lugares que a gente iria. Então, por exemplo, a gente já saiu do Brasil sabendo que a gente ia para Bulgária, Turquia, Áustria. Lá mesmo a gente decidia para qual lugar a gente iria próximo, né? Porque tudo podia acontecer. Então a gente estava aberto às experiências e elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então esse foi na barriga bom. O pessoal que está entrando agora, eu só vou repetir aqui, ó. Putz, entrou. Deve ser uma abreviação, né? Dani Miranda não é a pessoa que eu pensei que era, não. É Dani Miranda. Isso. Buenos, eu não estou conseguindo ver a imagem aqui. Mas, enfim, abraço para vocês aí. Olha só, quem tiver interessado em fazer uma viagem como essa, trocar trabalho voluntário cuidando de animais ou outras opções, também tem outras, vocês podem entrar, bota no Google aí, né, no portal, workway.info, que foi através desse portal que o Guilherme e a Vitória fizeram essa viagem magnífica aí de 10 meses pela Europa. É workway.info. Né? O Way
se eu não estou enganado aqui, é W-A-Y, é isso, gurizada? Vou mandar, eu vou Ah, mandar é aqui a no chat. Way. Ah, sim, faltou o A no começo aqui. Mandei Eu no vou ter que chat. fazer esse intercâmbio para melhorar meu inglês também. Isso, nossa, é perfeito. Perfeito pra isso. Então, tá bom. E alimentação, deixa eu ver, vocês estão no terceiro país aqui, que é a Áustria, né? Isso. E aí, a Áustria, em relação à Turquia, imagino que seja bastante diferente. Bastante. Em relação à Bulgária, mais ou menos parecido, não? Mais ou menos. Mais ou É menos. que a Bulgária, a gente não conheceu a culinária da Bulgária porque a gente não saía para ir em restaurante, porque estava tudo fechado. E a anfitriã, ela era da Inglaterra, ela não era da Bulgária, né? Então, as Ah, poucas sim. vezes a gente dividiu alguma refeição com ela, ela fazia um prato inglês, Ah, não búlgaro, sim. né? Mas na Áustria, com certeza, os pratos já também eram diferentes da Turquia. Já não tinha tempero tipo o curry, né? Não era nada apimentado. Já era diferente. Já era diferente. Mas entrando um pouco mais no detalhamento da alimentação para a gente entender, assim, nós aqui, quem não é vegano, né, feijão, arroz, massa, carne, salada, e lá, como é que é? Cita alguma coisa lá Arroz da e Áustria. feijão não seguia. Era basicamente, eles comiam tinham os embutidos, né, que eles gostavam de comer, bastante queijo. Muito pão. Pão também, pães bem diferentes, assim. É aquela parte da linguiça como se fosse a Alemanha, né, porque eles são vizinhos. Então é muito, muito Ah, parecido. sim. E lá eles falam alemão também, um alemão austríaco, que é meio diferente. Uma torta de maçã que ela fez, né? Ah, que ela falou que era típico de lá. Torta de maçã folhada. Que mais? Mas não tinha essa parte de arroz, feijão ou batata frita, bife. Era mais simples, assim, legumes com alguma carne. Vamos supor, no almoço, né? Era os pães também, um pão com queijo e algum embutido, tipo um salame, alguma coisa assim. Tinha uma... Que a gente até foi no restaurante, que ele tinha pedido, que era como se fosse um... Ah, é verdade. Era um molho de carne que era típico de lá, agora eu não lembro como é que era. Mas era basicamente carne e com um molho, assim. Então não tinha arroz, feijão. Somente o prato. Então, vamos em frente. Aqui nós temos ainda 2 países para nós passarmos. Áustria, e aí vocês foram para a França. Foi essa a sequência? Isso. Vamos para a França. Aí voltaram mais um pouco para o Ocidente. Isso, exatamente. Daí lá... E aí, como é que foi a experiência lá na França? Então, lá na França foi um pouco diferente porque a gente cuidou de animais também. Só que a gente cuidou de animais que, igual com a Áustria, né? Animais que a gente não tinha cuidado ainda, tipo porco, cabra, passarinho, o que mais? Tinha uma vaca, tinha um burrinho. Tinha vaca tinha também, o cavalo. Que a gente não tinha cuidado. Aí tinha filhotinho de gato, assim, também. Que foi onde a gente mais focou, assim, que eles foram resgatados que eles não tinham tido uma mãe. E aí a gente tinha o trabalho de dar o mamazinho para eles 2 ou 3 vezes por dia. Aí a gente tinha que fazer a mistura de madeira. Bem apegado, assim. A nossa tarefa principal era cuidar desses gatinhos que estavam sem a mamãe. Só que aí ela precisava de mão de obra para fazer jardinagem, pintar uma casinha lá que ia ser a casa para algum outro bicho dela. Aí ela tinha também, era um terreno bem grande, tinha a casa dela, e aí tinha uma outra casa que ela fazia de Airbnb. Então ela pedia também essa ajuda para fazer a limpeza da casa. Então a gente aprendeu um pouco de assim. E qual era a cidade na França? Tu lembra? Não lembro. Era perto da Normândia. Era perto da Normândia. É claro, como tem animais, tem que ser em cidades mais afastadas, né? Muito afastado, assim. Não, que nem Paris, a gente foi para Paris só para ficar na rodoviária ou no aeroporto. Mas a gente conheceu Paris na viagem de agora, né? Tá aí. E aí, quanto tempo ficaram nessa cidade? A gente ficou um mês também. Um mês, eu acho. Foi um mês. E na Áustria, a gente tinha conhecido, porque nesses lugares a gente conhece outros voluntários de outros países. E aí, na Áustria, a gente conheceu essa menina que ela era da França. E aí, ela continuou na Áustria enquanto a gente foi para a França. Quando a gente estava querendo sair do lugar que a gente estava, ela convidou a gente para fazer uma road trip
que era uma viagem na França inteira, que era do norte ao sul. Então a gente fez essa... Naqueles carros de motorhome, Adelar. Aham. Isso, aí ela convidou a gente, ela foi nos buscar lá nesse voluntário que a gente estava. E aí foi a oportunidade que a gente viu França de norte a sul no motorhome. Ah, Então imagina, mas que legal. calculado Aí, a viagem, talvez a gente não tivesse Não tido ia essa passar por experiência, isso, talvez. né? aham. E aí, o francês deu para aprender alguma coisa? A Vicky, Assim, um mês não é muito fácil, né? a Vicky tem facilidade, né? A Vicky aprendeu umas coisas, porque a gente tinha outros 2 voluntários lá não eram voluntários, eles trabalhavam mesmo nesse voluntário da França, e ela se comunicava por rádio com a gente, porque ela não andava muito, tanto que ela andava com aqueles quadriciclos lá no meio do terreno dela. E aí, quando ela não estava falando inglês com a gente, ela falava em francês com eles, a gente ficava ouvindo, né, eles falando. Aí a gente ficava pegando em francês. Em francês. Aí só aprendeu 1, 2, 3, né? Un, deux, trois. Aí, la femme. É umas coisas assim, Bem aleatórias. aleatórias. Eu fiquei 5 dias em Paris, voltei falando umas 5 palavras. Aliás, umas 15 palavras. Olha, Né? Por um mês, depois eu já esqueci tudo. Aí por não voltei isso, mais a estudar. eu aprendi também o turco lá, como a gente ficou bastante tempo. Eu tinha facilidade com as línguas, assim, tanto que algumas vezes o pessoal começava a falar em turco comigo, eu conseguia traduzir, não sei como, entender eles. Eu acho que era mais ativo do que a língua, né? O Gui me olhava assim, como tu sabia que ele queria falar isso? Eu falei, sei lá, eu só sabia que ele quis dizer isso. A intuição, né? A intuição. Só falar, a Beatriz está perguntando se depois dessa experiência vocês Já adotaram algum animalzinho. Eu acho que vocês já tinham, né? A gente já tinha, sempre foi adotado lá em casa, né? Sempre foi resgatado, assim. Mas depois a gente Tem adotou... uma aqui, inclusive. Ó. A gente adotou a Pina. Uhum. E aí, vocês tinham uma gatinha que partiu agora recentemente, né? Sim, Isso, ela também foi resgatada. Foi Que nosso estava há primeiro muitos bichinho. anos com vocês, né? Já, A ela Vicky, ia fazer 9. a Vicky pegou antes, né, em 2014, mas estava comigo com a Vicky desde 2019. Como Logo depois que era o nome da gatinha? Sushi. Como? Sushi. 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 Uhum. Muito bom. Então, essa viagem de motorhome aí pela França, que mais que vocês viram? Acho que é uma coisa fantástica, Nossa, né? lindo, lindo, lindo. Tanto que foi uma experiência de motorhome que eu tinha tido. Então era dormir dentro do carro e a gente ficou muito em camping lá. Essa parte do campismo lá é muito forte lá na Europa. Então tem normal, camping, né? Tem camping em tudo que é lugar, tanto que a vida deles, eles já faziam isso de barraca, de carro mesmo, ou ficavam no próprio camping ali. E era normal. E é muito mais seguro do que aqui, né? Com Muito mais certeza. seguro, o acesso também. A gente já viu alguns campings aqui, é meio diferente. Lá é bem estruturado, sabe? Acho que pelo fato de ter... Bem E aí, nessa viagem, vocês foram só vocês dois e a moça que convidou vocês? Ela tinha um namorado, e esse namorado a gente conheceu nessa viagem, porque no voluntário ela não foi com ele. Aí conhecemos lá, e aí foi o que eu te falei. Foi na época da Copa do Mundo, então a gente conheceu também a família dela depois, aí a gente ficou numa vilazinha que era do namorado da irmã dela, ficamos uns dias lá e eles estavam torcendo pro Brasil. Foi super legal. Foi bem legal essa parte. Deixa eu lembrar, o de 2018 era na Rússia essa Copa, né? Isso, na Rússia. A França porque a 2022 já foi no Catar, né? Isso. Eu acho que não foi a Copa que a França ganhou? Não ou foi que ela ficou em segundo? Ficou em segundo. Não lembro quem ganhou 2018. Eu acho que foi a França. Não, a França ganhou ano passado. Não, a França perdeu ano passado. Eu tô perguntando onde é que era a Copa, né? Eu nem lembro quem ganhou, quem não ganhou, né? Realmente. Era na Rússia. Então tá bom. Um abraço aí para ter mais pessoas que entraram aí. Thay Yoga. A Thay. E a Cris Schuch. A Cris Schuch, será que é a Cris que eu... Sim, é a Cris lá, que é nossa amiga lá do Hospital Divina Providência. Nos conhecemos lá há muitos anos atrás. Acho que é. Aquele abraço, Cris. Saudade de ti, guria.
Então, seguimos então falando, paramos na França. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Nós temos ainda mais quase 20 minutos para nós não abusar do tempo do pessoal. Então, vamos passar para a França, aliás, para a Itália, que foi o último país que vocês foram, e depois a gente passa revisando o conteúdo para ver o que nós esquecemos de falar. E aí, a Itália foram para que cidade? A Itália a gente foi, era bem divisa com a França, né? Então, a gente estava finalizou a road trip com os nossos amigos, eles deixaram a gente em Nice, ali na França, que é bem no sul da França. Aí a gente conseguiu um voluntário que era tão perto, entre aspas, que a gente pegou um ônibus, né, e alguns trens e a gente foi assim, para a Itália. Aí era numa cidade que chama Bordighera, é litoral também, norte ali da Itália, fazendo divisa com a França. Só que a gente não ficou em Bordighera, a gente ficou numa cidade que era uma vila em cima de Bordighera, que chama Seborga. Era uma vila de menos de 500 pessoas. Mas na parte alta da bota. Isso, na parte alta, na esquerda. Bem divisa com a França. Sul da França e bem no norte da Itália. Ali, esse lugar que a gente foi o lugar, acho que o lugar mais bonito de toda a viagem que a gente foi. A Antália também foi. Os dois, assim. Muito bem. E aí, que animais vocês cuidaram lá na França? Aí ali foi parecido na Itália, né? Na Itália foi parecido com a da França, porque a gente cuidou também de animais. Eram dois cachorrinhos e alguns gatos. Acho que eram 5 ou 7 gatos, agora não lembro muito bem. 5 ou 7 gatos. Tinha 2 cavalos também. E aí tinha lá a gente aprendeu muito sobre jardinagem, né? Ela tinha uma horta, assim, com um monte de vegetais. A gente tinha que regar tudo de uma maneira certa de regar, então a gente aprendeu bastante. É porque era uma horta orgânica que ela queria fazer, ela queria vender alguns alimentos orgânicos, né? Alface, abobrinha. Esse foi um dos voluntários que a gente mais ficou de boa, assim, que deu para descansar, porque ela era muito tranquila, os animais também não eram grande quantidade, não precisavam de muita atenção, né? Era bem tranquilo, assim, tanto que ela não ficava no local, então a gente ficou bem tranquilo lá. Foi A Beatriz está perguntando se tinha algum animal exótico, assim, muito diferente do que vocês... Além dos camelos, que era diferente para vocês? Camelos foram os que mais deram trabalho. Eu acho que tirando o camelo tinham 2 porcos lá na França, que era aquele porco preto, né? Que ele é mais escuro, que ele é grandão. Mas, assim, não demandava muita atenção nossa, então nem considero. Eu acho que, assim, que deu mais trabalho talvez tenha sido os filhotinhos de gato lá na França. Que tinha todo cuidado, aí tinha que dar leite, aí tinha que preparar o leite certo e tal. Mas de exótico... Exótico foi os camelos, Certo. E aí, na Itália, ficaram quanto tempo? 1 mês também. 1 mês também, né? Eu acho que a nossa foi tudo 1 mês, assim, que a gente foi ficando. É que na Itália a gente quis ficar 1 mês para dar os 3 meses e aí a gente queria voltar para os países do leste europeu. Que aí a gente voltou para a Turquia depois. Aí ficaram mais um tempo na Turquia. No mesmo voluntário ficamos até ir embora. E aí deu mais quanto tempo? Mais 3 meses. Ficamos 3 meses lá. Tanto que a Turquia... Porque a gente se apaixonou pela Turquia. E os anfitriões também se apaixonaram pela gente, né? Então a gente teve essa sintonia, assim, muito, muito legal. E aí a gente foi ficando, tanto que a gente virou os co-anfitriões do lugar lá dos voluntários. Eles passavam mais no território, na cidade de Antália, enquanto a gente ficava lá no sítio, né? Na chácara, cuidando dos animais. E a gente recebia outros voluntários. Tanto que eles até nos pagaram um valor mensal, assim, acho que era 500 liras cada um. Liras turcas. E a gente ficava no local, é como se a gente fosse realmente os co-anfitriões. Ficaram de donos da casa. Exatamente. E claro, esse era o trabalho deles de cuidado de animais. E essa família, por exemplo, qual era a fonte de renda deles? Qual é a atividade profissional? Então, eles eram um casal, né? Era só um casal. E eles tinham uma empresa de tradução. Então, eles traduziam de turco para inglês e de inglês para turco. A maioria era bula de remédio, né? Eles tinham todo tipo de tradução, assim. Eles eram tradutores profissionais mesmo. Não era tipo de serviço, assim. Eles eram tradutores oficiais. Oficiais.
Claro, a gente, desculpa se a minha pergunta for óbvia, mas a gente tem que perguntar, né? O turco não é o árabe, né? Não, E eu imagino que o mesmo árabe em cada país também é que nem o espanhol, é diferente em cada país, né? É, Mas turco e árabe não é a mesma coisa. não, não, não é a mesma coisa. não. Embora Mas possa tem alguma parecer. semelhança, sim, com certeza. É, Não é ignorância perguntar ou achar que seja parecido, porque é muito parecido. tanto que não me lembro agora se era todo dia, mas tinha certo horário, mesmo a gente estando isolado, que começava a tocar como se fosse um mantra bem alto, assim, lembra? Ah, Que eu era acho que era uma. às 6 horas, não era? Eu acho que era 6 horas, tocava um mantra bem alto, era meio que o horário que eles faziam a oração deles. E se Uhum, você for ouvir, você acha que é árabe, uhum. né? Mas na verdade é turco. Mas islâmicos, né? Ou não? Islâmicos, Isso, é. Islâmicos. islâmicos. Aham. Uhum. Uhum. Claro, não deve ser só islâmicos, né? Mas enfim, Não, quem não, faz não é essa oração diária voltado para Meca são os islâmicos, isso, né? Não, islâmicos. e É, quando o... está no centro, ali, igual a gente foi, quando a gente ia para Antalya, né? Quando a gente saía do meio do mato, quando você vai em loja de roupa, em shopping, é a mesma coisa que no Brasil. Tanto que tu acha que tá no Brasil. Todo mundo é igual, se veste igual, todo mundo de iPhone. Uhum. Muito legal essa experiência. E a grafia do turco, porque a gente, lembrando agora assim vagamente Uhum. o árabe, é um tipo de grafia muito diferente da nossa. É diferente. Ah, Né? não. O turco também é, né? Diferente, ou não? Tem algumas letras que pra gente não faz sentido. Eu acho que era no Z, tem acento no Z, No umas letras K, eu antigas. acho. É. É, tem umas. Aham. Mas com uns 30 anos de Turquia, vocês ficariam bons de Olha, não, eu turco. tava aprendendo nessa. Olha, a gente passou 5 meses ao total, né? 2 meses antes e depois ficamos mais 3. Eu já tava quase turca. É, E é legal sim. porque eles têm muita vontade de ensinar. E qualquer palavra que eu acertava, eles começavam a rir, com tipo assim, ó, vamos continuar, eu quero que tu aprenda mais. A relação muda total quando tu fala a língua. É muito, muito legal. Deixa eu avançar aqui então. O que vocês gostariam de ter feito nessa viagem que não conseguiram Você fazer? não conseguiu fazer? Hum, Ah, difícil, porque a maioria das coisas que a gente fez, a gente não imaginava fazer. a gente foi muito cabeça aberta, a gente não foi muito com o objetivo de fazer alguma coisa, sabe? A gente foi aberta à experiência. Então, se fosse para ficar. O que vier a gente traça, mais ou menos É, isso. até a viagem que a gente fez agora em outubro para a Europa, a gente tinha um objetivo só e a gente acabou fazendo mais coisas que a gente nem imaginava. Eu acho que Então, essa parte de quando tu vai para fora, é legal ter essa parte de experiência de tu não saber o que tu vai fazer ou programar poucas coisas, porque tudo pode acontecer. é. É. Por exemplo, E os perrengues, hein? na Turquia a gente quase pediu residência nesses 3 meses. A gente estava entrando com um processo de residência, ela ia nos acolher, ela ia como se fosse um visto de trabalho, a gente ia trabalhar para os anfitriões, para ficar morando lá. Então imagina, quando que a gente ia pensar que a gente poderia morar na Turquia, né? Então a gente estava quase entrando com esse processo. E por que não ficaram? Eu tava com, não sei, me deu saudade de casa. Aí eu falei, Né? Henrique, vou voltar. Sa- Acabou voltando. Saudade do ninho materno. Saudade de Deu casa. saudade. É, mas é isso, né? Voltar para casa também é uma coisa muito boa, né? É, Isso que imagina, foram 10, que nem a gente falava, né? Eram 10 meses, mas pra gente foi como se fossem anos. É. Porque todo dia era uma experiência muito nova. Não é aquela rotina, passa o ano, nossa, tá, passou um ano. Não, pra gente cada dia é como se fosse uma semana, cada semana como se fosse um mês e vai aumentando. Vamos entrar nos nossos últimos 10 minutos. E os Uhum. perrengues, hein? Sempre tem os perrengues, Olha, né? O que mais que deu confusão lá vamos nessa começar viagem? então na Bulgária. A Bulgária, lembra, menos 18 graus, era neve. O lugar que a gente ficou não tinha aquecimento na casa. A gente passou muito frio. O chuveiro não estava aquecido, estava estragado. A gente tinha 5 minutos para tomar banho e o outro tinha que esperar mais 30 minutos para poder tomar banho. Então, assim, a gente começava a tomar banho quentinho, daqui a pouco ficava gelado, não dava tempo de se limpar tudo. Tanto que a gente tomou banho de bacia dentro do quarto, a gente esquentava a água no fogão, porque não tinha como se esquentar, era muito, muito frio.
Ele tinha que acordar cedo. Então, essa parte da Bulgária foi O o... nível de gelado que era o nosso quarto, foi um dia que eu deixei a minha cueca em cima do cobertor, a gente foi trabalhar e quando eu fui pegar ela tava dura. Eu pegava ela assim, ó, derrubava no chão. Aí foi bem pesado. Acordar bem cedo para esse frio, assim. Mas, claro, a gente entende que como ela era um serviço que não era uma coisa que ela era muito rica, como dar conforto, né? A gente também como voluntário, tanto que ela precisava de voluntário. Então a gente também entendia a parte dela que tinha algumas coisas que ela não conseguia fazer, né? Então a gente aceitou o desafio e foi indo. Tem que estar aberto, senão tu volta. Na Turquia, o primeiro dia que a gente chegou, uma cadela tinha morrido. E a gente teve que procurar ela. Então a gente passou o dia inteiro procurando ela. E aí a gente não tava falando inglês ali ainda. Aí o que ela fez? Ah, não, vamos deixar a Vicky, porque tinha um casal lá já de australiano que eles eram tipo a gente depois no futuro. Eles eram os co-anfitriões. Aí ao invés de separar a equipe, eu e a Vicky, eles dois, não. Deixou eu com a menina e a Vicky com o cara lá, que falava inglês australiano, que é o mais difícil de entender. Só que foi muito legal, porque eles eram muito queridos. Eles estavam tentando ensinar a gente totalmente diferente, porque a experiência que a gente teve na Bulgária, a gente ficou meio recluso. A gente, será que a gente tenta falar inglês? Será que a gente arrisca? E eles não, eles foram nos incentivando a falar, não, gente, pode falar. Se vocês errarem, a gente corrige vocês, não tem problema. E aí começou a se soltar. Conseguiram sair do The Books on the Table? Conseguimos sair do The Books on the Table. Não, tinha horas que nem o The Books on the Table a gente lembrava. Que dava. Mas que beleza. A Beatriz disse que morreria na Bulgária. A Beatriz morreria em São Francisco de Paula, que dá -3, aí ela já tá morrendo, né? Bia que nem... Imagina -18. Bom, -18 até eu morreria, né? Temperatura menor que eu peguei na vida foi na Espanha. Eu fui em 92, vocês não tinham nascido ainda, né? Eu fiz uma viagem de 23 dias em 3 países, né? Portugal, Espanha e França. E perto de Madrid tem algumas cidades ali próximas que na época era março, tinha neve ainda. Aí eu conheci um rapaz lá no trem a caminho de Portugal, a caminho de Lisboa, e aí depois, quando eu voltei em Madrid, ele me levou a conhecer esses lugares. Aí, eu não sei se era Segóvia, acho que é o nome do lugar. E aí tinha neve, aí eu desci do carro, lá estava -5. Foi a temperatura menor que eu peguei na vida. Foi lá. E a gente esteve nos Andes também, mas aí não estava tão frio. Aí era março também, e aí aqui não estava... não chegamos a pegar a temperatura negativa. Estava tudo tranquilo. Mas que beleza, gente. O que mais que vocês querem contar para nós arrematar aí? Repetiriam essa experiência ou não? Oi? Vocês repetiriam uma experiência como essa? Eu acho que a gente repetiria, mas não dessa maneira que a gente fez, que foi bem loucura. A gente estava mais novo, a gente estava com pura energia. Hoje a gente prefere mais o conforto. Talvez... Só que assim, é uma experiência que se a gente não tivesse feito ainda, eu acho que a gente faria, porque a gente recomenda para todo mundo que a gente conhece, todo mundo que a gente tem a oportunidade de compartilhar, que muda a tua visão, assim, de mundo, a tua vontade de fazer as coisas, o medo que a gente perde de não ter contato com outras pessoas, outras culturas. Assim, a gente recomenda para todo mundo que não fez, faça. Não sei se a gente viveria da forma que a gente vive hoje, que a gente não para em um lugar, se não fosse por essa viagem. Hoje em dia a gente também não consegue... Sim, vocês são nômades, né? Exatamente. Estão atualmente em Osório de passagem e já sabem para onde é que vão, ainda não? Não. Como sempre, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe para onde a gente vai. É que nem o pessoal do circo, né? Depende para onde... verdade. É público. Mas que maravilha. É uma história que quando a gente conversou com o Guilherme as outras vezes aqui, falando mais do marketing digital pela Eu Funileiro, eu me lembrei que seria uma bela de uma pauta, né? Sim. Verdade. E depois eu entrevistei também como é que é o nome dele? O Marçal Alves Leite, que é um jornalista, colega nosso. Na época nós falamos só sobre os Açores, que ele já foi. Agora ele foi de novo, né? Ele foi 10 vezes já nos Açores. E agora ele está, não sei se já voltou, mas ele andou lá pela Europa toda, foi nos Açores de novo.
Então eu quero refazer uma entrevista com ele, falando desses outros lugares, fora Sim. dos Açores, que Açores a gente já conheceu bastante. Uhum. Viajar é uma coisa fantástica. Nossa. Agradeço demais aí pela disponibilidade de vocês, Claro. falar de viagem, né? Eu estou pensando aí, né? O meu sonho é conhecer o Egito ainda. O nosso Nossa. Até também. quem sabe eu ainda consiga, Vamos junto. eu consiga realizar esse sonho, né? É tudo muito caro lá, né? Tem que ter escolta por causa da segurança, né? Mas quem sabe, né? Vamos junto. Eu ainda sou jovem, né? Quem sabe antes dos 70 eu consigo fazer. É isso aí. Abraço para vocês aí, obrigado pela companhia, obrigado a todos vocês que nos assistiram. E um abraço para os que vão nos ver ainda aí no Instagram. A semana que vem já tem uma pauta marcada para quarta-feira, nesse mesmo horário, Uhum. com o Januário Gonçalves. Januário Gonçalves é um angolano que foi o fundador de uma associação de angolanos que atende os imigrantes, não só os angolanos, como os africanos, como os haitianos, os venezuelanos, enfim, os refugiados de todo mundo que estão em Porto Alegre. Então vai ser uma bela de uma conversa, nós vamos saber com o Januário o que essa associação está conseguindo fazer para acolher essas pessoas que precisam de trabalho, precisam de aprender português. Vai ser outra pauta sensacional. Ai, Abraço para vocês, então. Até quarta que vem. Tchau, então tchau, tá, pessoal. gente. Valeu, Tchau, Adelar. tchau. Valeu. Obrigado.